Bom, gente, vamos começar então, né? Porque a ideia, assim, a gente sabe que os alunos estão com muitos compromissos agora, né? É difícil todo mundo participar, parar. Então, a nossa ideia aqui é fazer a apresentação e gravar, né? Transmitir para quem puder acompanhar e fazer a gravação para depois disponibilizar para todos os alunos, né? Então, a gente vai fazer isso depois por e-mail. Agradeço primeiro a presença de todos aqui, da equipe de pós-graduação, da Selma, secretária do TPGE, que foi convidado para participar, Dudu, Eduardo está presencialmente aqui. E a ideia nossa aqui é fazer uma apresentação. Sim, o universo, né, da pós-graduação é complexo, né? A gente que trabalha aqui diretamente sabe quanto é. Para os alunos ingressantes, se vocês ainda não viram, não perceberam, vocês vão perceber ao longo do curso. Então, a gente quer tentar assim, mostrar um caminho para vocês sobre assim, informações mais importantes, sabe? É lógico que ao longo do curso vocês vão ter várias dúvidas, mas a nossa intenção com essa apresentação é isso, apresentar um caminho assim, para vocês saberem onde buscar as informações que vocês vão precisar ao longo do curso, tá? Eu queria começar me apresentando, eu sou o Thiago, atual responsável pelo serviço de pós-graduação, e também sou secretário da Comissão de Pós-Graduação da CPV, e eu gostaria que convidar as funcionárias para se apresentarem, falarem um pouquinho do que cada uma faz, né, atualmente no serviço de pós, para os alunos conhecerem também e saberem. Cada um tem os objetivos ali no dia a dia, né, as tarefas bem definidas e as responsabilidades, mas assim, todos se ajudam. Então, todos conseguem resolver, né, as questões das demandas que chegam para a gente, mas a gente tem bem definido as responsabilidades dentro do serviço de pós. Então, quem quer começar? E por ordem a minha. Faço mais depósito de mestrado, faço biblioteca digital, e são todas questões de matrícula e tudo mais. Bom, eu sou Sandra Soraya, porque nós somos a Sandra do departamento de economia, que muitas vezes acaba as pessoas confundindo. A minha atividade principal seria acompanhamento das bancas, conferência das inscrições das bancas de qualificação, as inscrições de seminários. Os seminários é uma atividade somente do departamento de economia, responsável pela conferência de comunicação, diplomas, e de uma maneira geral, a gente faz de tudo um pouco, né? Desde a questão dos e-mails, desde matrículas, né? Assistência de requerimento de exames. Então, a gente tem uma diversidade de atividades, assim, que, às vezes, a gente tem que, não tem como ficar só concentrado somente em um funcionário, né? Mas, assim, o meu forte mesmo são diplomas, as fases e sistema de seminários da economia. Pessoal, aqui desde o início, eu ajudo no atendimento dos alunos, candidatos, professores, faço as coisas de PAI, do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino, ajudo na conferência de expedição de diplomas, depósito de doutorado. Eu sou Fernanda, mais conhecida como a menina do dinheiro, como diz a Érica. Cuido das bolsas, DSCAPs, PROECs, e de administração de organizações, cuido de alunos especiais, matrículas, inscrições, né? Matrículas, de tudo um pouco, igual a Sandra falou aqui, cada uma tem o seu específico, mas a gente lida com tudo um pouco todo dia, né? A gente faz tudo um pouco todo dia. É meio bombril, né?
Eu sou a Selma, secretária do Programa de Pós-Graduação em Economia. Eu fico lá na sala 34 do Bloco A. Eu faço a ponte entre o programa, a coordenação do programa e o serviço de pós, porque as demandas vêm através do serviço de pós. Obrigado. Bom, deixa eu começar a apresentação. Então, aqui são alguns tópicos que a gente vai falar, né, durante a apresentação. Vamos começar. Eu só vou pedir, assim, né, se vocês tiverem alguma pergunta, para deixar ali para o final da apresentação, que, às vezes, durante a apresentação, a gente já responde alguma dúvida que possa surgir. Eu vou tentar aqui ser mais prático possível, dar exemplos, entrar no site, para mostrar para vocês, acessar o sistema JAMS para mostrar, para não ficar só numa apresentação teórica, tá? Acho que isso ajuda depois vocês a entenderem os caminhos, tá? Então, assim, rapidamente vou mostrar o organograma da pós-graduação da FE, né, como funciona a estrutura. A gente tem as comissões coordenadoras do programa ali na base, que são as CCPs. Então, nós temos as CCPs do PPGAL, do Programa de Administração, do Programa de Organizações, do Programa de Controladoria de Contabilidade e do Programa de Economia. Então, todos os requerimentos que os alunos fazem, eles precisam ser direcionados, né? Nós recebemos um serviço de pós-graduação e nós encaminhamos para as CCPs analisarem. Alguns assuntos são definidos em CCPs, outros, eles exigem também análise de outros órgãos, né, que eu vou comentar aqui com vocês. De alguns assuntos, dependendo do regimento geral de pós, eles também precisam ser apreciados pela CPG. Então, alguns aprovam em CCP, é resolvido ali, a gente dá um recurso para os alunos. Alguns assuntos sobem para a CPG, né, que é a Comissão de Pós-Graduação, e alguns assuntos também passam pela congregação, que daí seria o órgão máximo dentro da universidade. Tá? Também existem ali, dentro da estrutura da FIAR, o Conselho Técnico Administrativo, que cuida mais de questões administrativas e financeiras. E a gente tem também a CCPAI, que é a Comissão Coordenadora do PAI, que ela responde à CPG. Então, todas as deliberações também feitas na CCPAI, elas precisam ser aprovadas na CPG, tá? Como editais, resultados do final, os relatórios finais, os alunos, tudo isso depois é aprovado na CCPAI e também na CPG. E daí, dentro da estrutura do organograma da pós, a gente também tem a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. E daí nós temos 3 câmaras, que é a Câmara de Normas, a Câmara Curricular e a Câmara de Avaliação. Então, alguns assuntos que, conforme, né, previsto no regimento, também são de competência de análise dessas câmaras. E acima das câmaras a gente tem o SOPGR, que é o Conselho de Pós-Graduação, que seria também o órgão máximo pós-graduação dentro da Pró-Reitoria de Pós. Tá? Então, é só para vocês terem uma ideia de como é o funcionamento do organograma. Aqui eu vou mostrar para vocês aonde vocês encontram, né, os regulamentos aqui do programa. Então, assim, importante vocês saberem, né? Todo aluno ele vai estar vinculado a um regulamento, ao último regulamento que foi publicado. Né? Esse regulamento, ele está disponível na página dos programas. Então, ali você vai ter as normas, as regras que vocês precisam seguir, né, a partir do momento que vocês estiverem matriculados no curso. Acima disso, tem o regimento da CPG e também o regimento da pós-graduação. Assim, eu sugiro que vocês deem pelo menos uma olhada principalmente no regulamento do programa. O regimento da CPG ele é super curto, o regimento de pós é um pouco mais complexo ali, mas também vale a pena, porque tem muitas informações que vocês podem precisar utilizar durante o curso. Deixa eu mostrar aqui um exemplo onde vocês, por exemplo, conseguem entrar, né? Cada programa tem, lógico, uma estrutura
geralmente, os programas eles estão em regulamentação ou normas, né? Então, aqui entrei no site do PPGAL, aqui você vai ter os 3 regulamentos, né? Os 2 últimos regulamentos e o mais atual. Então, assim, por que o programa deixa esses regulamentos antigos também no site? Porque tem alunos que estão vinculados a regulamentos antigos. E se eles não optaram pela mudança, eles continuam vinculados àquelas regras, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem também abre mais um para vocês visualizarem. Regulamentação, regulamento PPGE, e aqui a gente tem um regulamento do programa, com um quadro comparativo, com o regulamento anterior, né? Mas é aqui onde vocês vão encontrar essas informações, tá? Para vocês terem uma ideia, assim, a gente fez um levantamento em 2022, a gente tinha cerca de, nos 3 programas, a gente tinha 10 regulamentos que estavam vigentes. Então, assim, por quê? Porque eu tenho um aluno que era de 2018, que estava com uma norma, tem um aluno de 2017, tem um aluno de 2020, que era outra norma. Então, assim, a gente tinha, entre os alunos regulares do curso, 10 regulamentos, 10 normas diferentes, né? Então, eu vou até depois mostrar o que a gente fez de documentação para tentar, assim, ajudar vocês, né, no momento aí de identificação dessas regras, tá? Então, aqui a principal prazo e fase do curso, a gente tem isso para a matrícula, que é quando começa, né, efetivamente ali a contagem dos prazos de vocês. Daí, o que a gente tem é uma definição pelo programa, se o aluno vai entrar com orientador acadêmico ou pleno. Por exemplo, na economia, os alunos entram com orientação acadêmica. Então, eles vão ter aí 180 dias pelo prazo regimental para alterar, pedir alteração para um orientador definitivo. O orientador acadêmico ele é o coordenador do programa. Já os outros programas, nos últimos processos seletivos, os alunos já entram com a orientação plena. A coordenação já indica que vai ser o orientador e já indica quem vai ser o orientador, o aluno já tem essa informação. Eu desativei ali. Então, a gente vai ter, em relação aos prazos, né, tem inscrição em exame de qualificação, daí essa exigência do exame de qualificação vai estar no regulamento do programa, né? Nem todos os programas exigem a realização do exame de qualificação, né? Daí precisaria verificar na sua norma se o seu programa tem essa exigência ou não. O prazo depois da inscrição, esse prazo de inscrição, ele vai estar exposto na ficha de aluno dos canadianos, e daí a partir do momento que você faz a inscrição, são 60 dias para a realização do exame dos regulamentos antigos e 90 dias para os regulamentos novos. Esse prazo de 60 e 90 dias está dentro de análise da comissão, examinadora indicada, e realização do exame. Em caso de reprova no exame de qualificação, o aluno tem até 60 dias para realizar a inscrição, a segunda inscrição. E depois ele vai ter, depende do regulamento, mas 30, 60 ou até 90 dias para ele realizar o segundo exame de qualificação. A gente tem informação para os alunos de mestrado e vinculados aos novos regulamentos do Programa de Controle de Contabilidade da Economia, não tem mais a exigência do exame de qualificação. Mas na economia tem uma avaliação adicional, que é os seminários, né? A gente depois vai falar um pouquinho disso aqui para vocês. Então, ele está em vermelhinho aqui, que ele é exclusivo, né? O seminário é um exame adicional aí, previsto no regulamento da economia. Os alunos, eles têm até 20 meses, os alunos do mestrado, para realizar a inscrição nos seminários. Os alunos do doutorado e doutorado direto, 44 meses para a inscrição no seminário. A realização, depois da organização, vai ser feita pela coordenação do programa,
Tá? Então, depois que o aluno faz a inscrição, ele aguarda a coordenação do programa passar informações sobre o agendamento, data, tudo isso. O depósito de dissertação, daí a gente vai ter vai ser conforme o prazo definido no regulamento, no sistema JAMS vocês têm essa data também, isso é muito importante. Depois de feito o depósito, tem o prazo de análise aí da comissão julgadora, aqui como CJ, né, são 45 dias depois do depósito, e para a realização da defesa, os alunos vão ter 105 dias depois da aprovação da banca. Uma questão importante também, como eu falei do organograma, que tem assuntos que a CCP delibera, outros que a CPG também precisa deliberar. Nesse caso aqui, a qualificação, a comissão examinadora indicada é só análise da CCP. Se a CCP aprovou a comissão, a gente já avisa que vocês podem agendar o exame. No caso da comissão julgadora, que é para depósito, além da aprovação da CCP, também precisa da aprovação da CPG, tá? para o agendamento. Então, depois que for aprovado então, pela CCP e pela CPG, a comissão julgadora, vocês têm 105 dias para a realização da banca. E daí, depois do depósito, depois da defesa, tem o período de correção, que os alunos podem entregar uma versão corrigida, conforme as orientações feitas pela banca, só não pode ter alterações no título do trabalho. Tá? O título de trabalho que vocês depositaram, ele vai ser mantido até o final do curso. Mesmo na versão corrigida, pode ser feita alterações na estrutura, no documento, no texto, mas não no título do trabalho. A gente põe sempre a observação dos prazos, porque os prazos são extremamente rígidos, né, após, então, assim, para vocês sempre se atentarem, sempre estarem ligados aí nesses prazos de qualificação, de defesa, tá? Vou falar um pouquinho dos sistemas de pós aqui, que tem todas essas informações que eu passei para vocês. Está aqui. Sistema de anos. A interface é um pouco diferente de nós, dessa que a gente utiliza, né, como mais administrativa, para o perfil de aluno. Mas, assim, acho que as principais informações, elas estão aqui. Posso usar o número isso? Pode. 84 6150. Bom? 84 6150. Obrigado, viu? Essa aqui é a visualização que a gente tem o número USP de vocês, o nome, o curso, né, ao qual o aluno está vinculado. E aqui tem todas as informações que são importantes aí que a gente comentou com vocês sobre prazo, por exemplo, o curso, o programa, a modalidade, quando foi feita a matrícula, tá? Pelos editais atuais, a gente efetiva a matrícula de vocês no último dia de pré-matrícula, a não ser que o aluno peça antecedência nesse prazo, tá? Nessa data. Mas, em geral, vai ser sempre o último dia de pré-matrícula, até quando começa a contar o prazo. Então, daí é que você já tem calculado a data de limite para o depósito, a data que o aluno vai depositar o trabalho. Tem o orientador pleno, aqui no caso da contabilidade, os alunos já entraram com a orientação definida, a proficiência em línguas e a data em que ela foi obtida. Atualmente, a administração e a contabilidade, elas já exigem a proficiência, a contratação de proficiência para ingresso, né, para matrícula, no processo durante o processo seletivo. Né? Mas aí a economia não. Então, pode ter alguns alunos da economia que ainda não tenham cumprido, daí seria interessante eles verificar no prazo de proficiência que eles precisam cumprir nos exames aceitos pelo programa. Isso é importante. Aqui no caso, esse aluno que cedeu aqui para a gente os dados, ele tem previsto no regulamento dele inscrição no exame de qualificação, e aqui ele já tem a data para ele realizar o exame. Daí depois, conforme, né, o andamento do curso, vai ter a data de aprovação do exame,
a data de depósito do trabalho, título, né? Daí essas informações aí ao longo do curso, conforme vocês forem finalizando. Mas aqui é onde vocês conseguem ter todas as informações aí sobre o curso, sobre os prazos, conforme a sua matrícula. É importante falar também que muitas declarações vocês conseguem tirar pelo próprio sistema, tá? A interface, por ser um pouco diferente, eu não sei exatamente como aparece para vocês, mas, assim, deve ser algo parecido para a emissão de documentos, né? Então, aqui, emissão de documentos, por exemplo, ó, o próprio aluno consegue tirar já com uma certificação digital de autenticidade, o atestado de conclusão de disciplina, o atestado de matrícula, declaração de matrícula, tá vendo? Até a ficha de aluno. Vou abrir aqui um documento só para vocês verem como aparece. Isso aqui é uma declaração de matrícula com a certificação digital, né? Tem um código aqui, tem uma validade, geralmente, esses documentos, mas que o próprio aluno consegue tirar. Algumas declarações, às vezes para transporte ou outras necessidades ali que o aluno tem, eles não aceitam esse documento. Esse é um documento assinado pela secretaria, com algumas outras informações. E a gente sempre pede que vocês enviem por e-mail esse tipo de solicitação para a gente emitir a declaração. Um pouquinho de requerimentos, né? E ao longo do curso, eventualmente, vocês terão que fazer alguns tipos de requerimentos que estão previstos aí, tanto no regulamento quanto no regimento. Então, é tudo feito através do sistema Janus, tem um local lá, requerimento de Janus, onde vocês vão para acessar com o seu login, né, esse maiúsculo ali, e vão inserir esses formulários de requerimento, tá? Eu vou mostrar como vocês localizam esse documento. Então, aqui eu entrei no arco.tec/cpg, que é o site da Comissão de Pós-Graduação. A gente tem aqui formulários e modelos, nessa página aqui, requerimentos diversos usados durante o curso, e daí vocês vão ter aqui requerimentos Janus. Vou abrir aqui o documento, só para eu... Esse requerimento é muito comum, né? Porque são diversos requerimentos aí de possibilidades, né? Então, vou mostrar aqui um índice dos principais que a gente tem. Então, por exemplo, transferência de orientador, né? Existe um formulário para isso. Cancelamento de matrícula fora de prazo, pré-especiais, mudança de regulamento, trancamento do curso, tem todos os tipos de requerimentos previstos no regimento e no regulamento do curso. Então, assim, importante que todos os requerimentos aqui, eles precisam também ser assinados pelo orientador atual, né? Então, sempre que você fazer algum pedido assim, os alunos estarem cientes que eles vão precisar de acordo ali do orientador. Aí, dependendo do tipo, né, de pedido que o aluno fez, ele vai ser analisado na CCP, termina ali, ou às vezes ele vai ser analisado na CCP e depois enviado para a CPI. No sistema de requerimentos, vocês vão receber o andamento disso. Então, vocês fizeram um pedido no requerimento, ele vai vem para o serviço de pós, a gente faz a conferência e encaminha para a CCP. A CCP aprovou e necessita de aprovação, análise da CPG, vocês vão receber uma mensagem que foi enviado para a análise da CPG. Tá? Então, assim, todo o histórico. Depois foi finalizado, a CPG analisou, aprovou aquele requerimento, vocês vão receber um retorno e o chamado vai ser encerrado no sistema de requerimentos com êxito. Vocês lembrarem de alguma coisa que eu esqueci? Protocolo de acessibilidade pedagógica. Isso é um procedimento novo na faculdade, a gente começou esse ano, foi aprovado pela congregação. Então, assim, para casos que os alunos necessitam de algum tipo de adaptação, né, ou de um acesso diferente em relação às disciplinas ali que ele vai cursar ao longo do curso. Então, a gente tem aqui um formulário específico, que também está no site da CPG,
lá mesmo nos formulários e modelos, protocolo de acessibilidade pedagógica. Foi dado um prazo até 20 de março, inicialmente, para os alunos manifestarem, mas é um formulário que ele fica aberto, e se vocês tiverem a necessidade, né, é só acessar aqui o nosso link e fazer a solicitação. Depois que é solicitado, isso vai ser encaminhado para a coordenação do programa, onde vai ser analisado se o aluno indicou uma das opções de tutor ou não, senão o programa vai indicar um tutor. Daí esse tutor, junto com o aluno, ele vai fazer um plano de adaptação pedagógica, e isso aprovado, depois vai ser encaminhado aos professores das disciplinas, na qual o aluno fez aquela solicitação. Daí é um formulário meio extenso, eu não vou abrir aqui, mas depois vocês podem dar uma olhada, tem um local onde você anexa um atestado, laudo médico, é um formulário bem completo, assim. Então, vou falar um pouquinho de matrícula em disciplina e acompanhamento. Então, a primeira matrícula em disciplinas ela é feita ali com aquela ficha de primeira matrícula, que vocês fazem, né, no início do curso ali, indicam as disciplinas. Depois, nos próximos semestres, como é feito? O sistema Janus, ele abre semestralmente o período de matrícula. Então, ele vai abrir ali entre janeiro e fevereiro, mais ou menos, e depois no mês de julho, tá? Entre junho e julho. Vocês vão receber mensagem, a gente envia um e-mail para vocês, informando desse prazo de pré-matrícula, tá? Pelo sistema Janus. Então, assim, uma coisa importante, na administração e na contabilidade, as disciplinas são trimestrais. Então, as disciplinas começam o primeiro trimestre em março, o segundo trimestre em junho. Então, quando o sistema Janus ele abrir o período de pré-matrícula, por exemplo, no primeiro semestre, os alunos da contabilidade e da administração, eles já podem indicar disciplinas do primeiro e segundo trimestre, em março e junho. E depois ele vai abrir novamente no segundo semestre para pré-matrícula. Daí os alunos podem fazer a matrícula em disciplinas do terceiro trimestre, que começam em julho, tá? Perdão, em setembro. Então, isso é para os alunos da contabilidade e da administração. Na economia, as disciplinas são semestrais. Então, não tem necessidade do aluno, né? Ele vai abrir, vai ter a grade horária do semestre e ele vai indicar as disciplinas. Só na administração e na contabilidade, que é um pouco diferente. Se o aluno fizer a pré-matrícula em disciplina pelo sistema, já tem um deferimento automático, né? Se o ministrante não entrar e cancelar o pedido dele, ele é automaticamente, não tem necessidade de buscar assinatura, nada. E o cancelamento de matrícula, ele pode ser realizado dentro do prazo, daí cada disciplina vai ter um prazo. Corresponder a 25% da carga horária. Então, o aluno pode também fazer, né, a disciplina. Vamos supor que ele perdeu aquele prazo vamos pegar um exemplo de aluno da administração. Ele, no período de pré-matrícula dos Janus, ele não fez do primeiro semestre, ele não colocou disciplinas do segundo trimestre que ele gostaria de cursar. Então, ele pode, depois, né, antes do início da disciplina, solicitar aquela matrícula em uma disciplina específica que vai começar, daí é feito através de requerimento, tá? Isso ele pode fazer a qualquer momento, até o prazo definido ali no regulamento. Esse prazo de cancelamento de disciplina é o mesmo para a matrícula na disciplina, certo? Então, assim, aquele prazo, tanto de cancelamento quanto de matrícula fora do sistema de requerimentos, vai ser aquele prazo de cancelamento da disciplina, que ele é o prazo vigente. Tá? Daí, nesse caso, é obrigatória também a assinatura do orientador, e se for uma disciplina fora da USP, a gente pede também a concordância do ministrante da disciplina. Isso, fora da FE, perdão. Fora da FE. Também, né, a concordância desse ministrante para o aluno cursar a disciplina. Daí, assim, importante também desse ponto das matrículas, né? Se o aluno ele não efetuar, vamos supor, vocês já cumpriram os créditos
e não vão fazer mais disciplinas naquele semestre. Vocês precisam entrar também no período de pré-matrícula dos anos e fazer a interação do sistema, que é a matrícula de acompanhamento. Tá? Então, se você fez uma matrícula de disciplina, ok, o sistema entendeu a interação. Se você não vai fazer disciplina, você entra e faz uma matrícula de acompanhamento. O que acontece? Se por 2 semestres seguidos o aluno não fizer essa matrícula ou em disciplina, ou em alguma disciplina, ou de uma matrícula de acompanhamento, ele é desligado do curso. Então, a gente sempre chama a atenção dos alunos para esse ponto, né? Ele é desligado automaticamente. A gente faz um serviço de acompanhamento, né, sobre isso, a gente envia e-mail, avisa vocês com antecedência, mas tem que ficar bem atento a isso, tá? Oferecimento das disciplinas, então, elas vão estar sempre na grade horária que é divulgada no site dos programas. Vou mostrar aqui o programa de economia. Disciplinas, grade horária. Então, aqui você tem a grade horária, como na economia, as disciplinas são semestrais e a grade horária do primeiro semestre. A contabilidade, por exemplo, a gente tem aqui também disciplinas e grade horária. Daí tem a grade horária do programa. Daí aqui está divulgado como são trimestrais, você já tem a disciplina grade horária do primeiro trimestre, começaram em março, e no segundo trimestre, das disciplinas que vão começar em junho. Importante da questão das disciplinas. Tem uma resolução nova na USP, e ela estabeleceu os critérios para o cumprimento de créditos em disciplinas. Existem disciplinas que são oferecidas no formato presencial. A maioria das disciplinas são oferecidas no formato presencial, e tem disciplinas que são oferecidas à distância também. O que acontece? Por essa resolução 8546, que ela estabelece esses critérios, o aluno ele precisa, do total de créditos que ele tem que realizar no curso, ele precisa ter 60% feito em disciplinas obrigatórias. Tá? Isso mudou a partir agora de... Disciplinas presenciais. Presenciais, isso. Disciplinas presenciais, né? 60% de disciplinas presenciais. 40% dos créditos pode ser cursado em disciplinas não presenciais, à distância. 60% em disciplinas presenciais. Isso a partir agora do primeiro semestre de 2024. Então, o que a Pró-Reitoria definiu? Até 31 de dezembro de 2023, todas as disciplinas cursadas, sejam elas presenciais ou à distância, elas foram contadas como presenciais. A partir de 1º de janeiro de 2024, ele já vai ter essa diferença. Isso vai estar disponível na ficha de aluno de vocês também. O James ele já está com essa parametrização cadastrada. Então, assim, só ficar atento a isso. A gente fez a divulgação, por ser uma regra nova, orientadores, coordenadores, né, e para os alunos também a gente já divulgou isso, mas é sempre bom bater nessa tecla de novo para vocês terem atenção nisso. Vou mostrar aqui, ó, uma ficha de aluno de vocês, aqui no final, que é onde tem os créditos mínimos exigidos no programa, ele já faz essa porcentagem, né? Então, por exemplo, para o depósito de tese, ele separa aqui totais, então, esse aluno precisa cumprir ao longo do curso 48 créditos, desses 48 ele precisa ter 29 créditos realizados em disciplinas presenciais. Daí vocês podem acompanhar tanto pelo sistema Janus, quanto pelo aplicativo que chama Assistente Janus. Sobre os créditos que vocês precisam realizar ao longo do curso. Então, uma possibilidade, né, são disciplinas obrigatórias. Daí, no regulamento de vocês vão ter lá quais são as disciplinas obrigatórias. Ficar atento, porque às vezes tem disciplinas obrigatórias para inscrição no exame de qualificação. Tá?
Se uma disciplina obrigatória já foi cursada no mestrado e você ingressou no doutorado, ela está dispensada de você cursá-la, mas não os créditos, né? Então, você consegue, se você já concluiu essa disciplina de mestrado, você não precisa fazer novamente no doutorado, né? É dispensado, mas os créditos precisam ser cumpridos, né? A gente sempre orienta os alunos que conversem com o orientador no início do curso, do semestre, para planejar as disciplinas que eles vão, né, fazer esse cronograma aí para cumprimento das disciplinas. E, geralmente, as disciplinas obrigatórias são realizadas ali, né, feito esse cronograma para que o aluno faça no início do curso. Daí, disciplinas externas ao USP, a gente sempre pede para os alunos conferirem no regulamento, porque tem regulamento da contabilidade, por exemplo, existe que tem uma autorização prévia para um aluno que vai fazer uma disciplina externa ao USP, né? Então, a gente sempre fala disciplinas externas, verificar no regulamento, né? Se o aluno concluir e vai solicitar esse estresse referente às disciplinas externas, ele vai apresentar um comprovante de conclusão e autorização do orientador dele. Créditos excedentes. Depois que o aluno conclui os créditos mínimos ali que ele precisa, né? Inclusive em disciplinas obrigatórias. Daí ele pode deixar essas disciplinas como excedentes para ele aproveitar em outro curso, né, um programa de pós-graduação da USP, por exemplo. Tá? Então, essa disciplina como excedente, ela não vai constar no histórico. Mas o importante é que o aluno precisa ter concluído todas as disciplinas obrigatórias e os créditos mínimos para ele poder deixar uma disciplina como excedente, senão a gente não consegue fazer esse tipo de cadastramento. Créditos especiais. Está previsto no regulamento de vocês, então, geralmente, são publicações de artigos em periódicos de congresso, pode ser algumas atividades, como eu coloquei aqui, exemplo, o PAR, né, mas a gente sempre pede que vocês olhem o regulamento com antecedência ali, para verificar quais são os tipos de crédito que vocês podem solicitar. A solicitação para aproveitamento, por exemplo, de créditos especiais, pode ser ou de crédito excedente, de disciplinas aí externas à USP, ela é feita através do requerimento de anos, exceto o PAI, que a gente já faz a verificação, e né, se você tiver previsto no seu regulamento, você conclui o PAI, os créditos são inseridos de forma automática. Não precisa fazer a solicitação, apenas para o PAI. Falar um pouquinho da parte de depósitos e bancos. Como eu comentei com vocês no início, são várias normas e regulamentos, né, as quais os alunos são vinculados. Então, o que nós fizemos são checklists, eles estão divulgados no site da Comissão de Pós. A gente brinca que é como se fosse um mapa da mídia para vocês, para dar um direcionamento, né, no momento ali que vocês estão, ou para se inscreverem no exame de qualificação, ou seminários, ou depositar o trabalho. Então, eu vou acessar aqui para vocês se familiarizam. Então, é o site da CPG, parte dele. A gente vai ter aqui formulários e modelos, onde tinham aqueles requerimentos diversos de anos. Nós temos aqui os checklists. Então, aqui, todo checklist está definido com base nas normas de uma resolução a qual o aluno está vinculado. Então, por exemplo, aqui na administração, a gente tem divulgado a resolução 7215, 7959, 828, 862, na contabilidade. Isso está dessa forma porque tem alguns alunos que ainda estão vinculados a essas normas mais antigas. Na contabilidade também tem 3 normas, na economia também 3 resoluções aqui. Vou abrir uma aleatória aqui, inscrição e qualificação, pegar na administração, por exemplo, só para vocês entenderem. Então, isso aqui é um checklist que a gente faz, né, para auxiliá-los aí, com os alunos, orientadores também, professores. Você vai ter os prazos aqui em cima, né? Então, por exemplo, uma inscrição de mestrado, o prazo são 14 meses depois do início, o prazo para aprovação da comissão examinadora, 90 dias, prazo para segundo, no caso de reprova, 60 dias para se inscrever e 60 dias para realizar.
requisitos mínimos. Então, no mestrado, 20 créditos, doutorado, 21 créditos, no doutorado direto, 39 créditos. E que o aluno vai entregar no momento da inscrição. Projeto de pesquisa, conforme essas orientações, o arquivo digital do projeto de pesquisa, um formulário específico, que é onde ele vai, junto com o orientador, indicar a comissão examinadora, a composição dessa comissão examinadora conforme o regulamento, exigências da comissão examinadora, e daí, por exemplo, nesse caso, para doutorado direto, o aluno também precisa apresentar um comprovante de submissão de artigo científico. Então, tem algumas regras ali, elas estão nos regulamentos e a gente puxou o checklist para ajudar a visualização e entendimento de vocês. Tá? Então, esse aqui foi para o modelo que eu peguei de qualificação, mas a gente também tem de depósito, doutorado direto, tá? Isso ajuda bastante os alunos e nos ajuda. Sem isso aqui, né, seria muito difícil a gente entrar aluno por aluno e falar, ele cumpriu. Então, a gente usa isso para todos os depósitos, tá? Que a gente recebe. Acho que eu já falei, questão de crédito. Uma coisa importante também é que o conceito de frequência em disciplinas, né, ele, depois que a disciplina termina, tem um prazo de 60 dias para o docente cadastrar o conceito de frequência, mais um prazo de 40 dias de retificação. Então, assim, para o depósito, essa disciplina, essa nota já tem que ter sido atribuída. Né? Ela não pode estar aguardando ainda essa definição do docente. Né? Então, por isso, caso o aluno conclua uma disciplina né, muito próxima ao depósito, ele tem que se atentar a isso, né? Esse prazo aqui de cadastramento. Importante falar também sobre o desligamento do curso. Isso está previsto no regimento de pós, então a gente põe aqui para vocês terem ciência, né, quais são as possibilidades. Então, o aluno ele é desligado do curso nesses casos aqui, né, que estão previstos no regimento. Se for reprovado 2 vezes na mesma disciplina, ou em 3 disciplinas distintas, se ele não fizer a matrícula regularmente nos 2 períodos, aquela matrícula que eu expliquei para vocês, ou em disciplina, ou de acompanhamento. Se ele não for aprovado, né, for reprovado no exame de qualificação, nos prazos estabelecidos, né, lembrando que se ele for reprovado uma vez, ele pode fazer a segunda inscrição. Se ele for reprovado no segundo exame de qualificação, ele é desligado. Se ele não cumprir a atividade ou exigência nos prazos, e a pedido do interessado. Então, assim, isso é importante também. A gente teve um caso recente de um aluno que ele foi reprovado porque ele foi desligado do curso, que ele teve 3 reprovações em disciplinas distintas. E, assim, depois ele prestou o processo seletivo, ingressou novamente, mas ele alegou que ele não tinha conhecimento que as 3 reprovações desligaram com ele. Então, assim, isso é uma informação que a gente sempre traz para vocês na apresentação e é importante saber. Então, 2 disciplinas, 2 vezes na mesma disciplina, ou em 3 disciplinas distintas. Acho que eu falei muito. Agora eu vou pedir para a Érica fazer a parte da finalização, falar um pouquinho do programa de aperfeiçoamento PAI e os outros temas. Você quer ver isso? Esse agora fica mais fácil, né? O PAI é um programa da reitoria que o aluno acompanha o professor durante a disciplina de graduação durante o semestre, né? Ele faz atividades dentro das dimensões pressupostas da docência. Então, assim, acompanha o professor vai pedir para ele revisar a bibliografia daquela disciplina, ajudar no controle de frequência dos alunos, a tirar dúvidas dos alunos. Ele não pode ministrar aula, mesmo acompanhado do professor, não é permitido pela reitoria. Mas ele vai acompanhar o professor durante todo esse semestre, isso traz muita experiência para o aluno, muito
os alunos elogiam bastante, os professores, na pandemia, perceberam mais ainda a importância dos estagiários, né? E tem a possibilidade de ter auxílio do pai durante 5 meses. Então, primeiro, a pessoa precisa fazer a etapa de preparação pedagógica, que normalmente aqui na FEA a gente tem por meio de disciplina. Todo ano é oferecida uma disciplina de responsabilidade da CPG, que no caso agora está sendo oferecida pela Perla. E depois, no terceiro trimestre, o professor Cláudio Miranda tem oferecido uma disciplina também, chama RCC 6007, Didática do Ensino Contábil. Normalmente os alunos fazem, gostam da disciplina, não tem muita queixa, entendeu? Traz uma preparação para o aluno depois fazer o estágio. E a hora que finaliza o estágio do pai, apresenta o relatório, ele sendo aprovado, a gente cadastra os testes especiais, o aluno tem certificado. Isso já é bem conhecido dentre processos seletivos e concursos públicos. Depois que o aluno efetua a matrícula de ingressante, ele pode acessar essa rede, que chama EduROM, desculpe a pronúncia. Então, acessando esse site aqui, o aluno vai se cadastrar e ele, com isso, vai ter a rede sem fio aqui da universidade, não só da universidade, né? Das universidades pelo mundo, mas aí a pessoa consegue acesso à rede Wi-Fi. É importante a pessoa, todo aluno ter um e-mail cadastrado e avisar a gente, porque o sistema já nos manda as comunicações para esse e-mail e também por medida de segurança quando a gente vai se comunicar com esses alunos, né? Às vezes, se o aluno vai pedir uma informação, um documento, então a gente sempre pede para mandar e-mail pelo USP para a gente. A pessoa pode solicitar a criação de um e-mail, de criação de uma conta para usar os computadores aqui da faculdade, aliás, até imprimir na sala de estudo da pós, a pessoa pode levar o papel sulfite e vai imprimir lá o documento limitado a essa cópia, 400 páginas por semestre. Tem um app hoje em dia que é o Assistente Janus. Então, seria interessante a pessoa, todo aluno, ter esse Janus no celular, vai ser uma forma prática, e justamente em período de férias, o aluno tem que fazer a matrícula, né, de Janus. Então, onde quer que vocês estejam, na praia, onde estiverem, vocês vão dar um clique para efetuar a matrícula dentro do prazo e não ter problemas. Pode também solicitar o cartão USP, né, às vezes perde. Se perder, daí tem que fazer um BO para solicitar um novo cartão. Todo ingressante, na hora que a gente efetua a matrícula, a gente já perde o cartão. Aí, se eventualmente a pessoa for roubada, alguma coisa assim, ela pode pedir um novo cartão lá. Ou a foto ficar danificada, né? Se precisar de algum documento específico, o Thiago já falou, manda para a nossa secretaria, a gente emite. A gente tem um volume de e-mail bem considerável, então, assim, quando vocês precisarem de atendimento, a gente pede para enviar com antecedência, ter um pouco de calma, porque todos os dias tem alunos com prazos vencendo, cada um com a sua particularidade e urgência. Tem um cadastro de veículo no campus que a pessoa pode fazer também. Aqueles que não apresentaram os diplomas no momento da matrícula inicial, né, de ingresso, a gente pede para mandar para a gente a cópia, daí se tiver o código de autenticidade no diploma, não precisa apresentar o original, senão traz a cópia com o original. Até a inscrição do exame de qualificação, porque sem isso a gente não consegue emitir o diploma quando vocês defenderem o mestrado ou doutorado. E se também atualizarem os documentos pessoais, manda para a gente. RG, certidão de nascimento, casamento, tudo para instruir o processo que vai emitir o diploma depois, no final. A gente tem um grupo de WhatsApp, a gente atende por esse WhatsApp também. E aí, uma sugestão é que a gente tenha sempre os representantes docentes ativos, atuando,
Porque sempre tem um assunto, né? Assim, o que que a gente faz? O que que decide nos colegiados? São assuntos dos cursos. E curso envolve aluno. Então, é bem interessante os alunos se organizarem para ter sempre um representante decente, que tenha noção da norma, que conheça bem a norma, que consiga entrar em contato com os alunos, né, e se dispor a conversar, para daí discutir os assuntos nos colegiados. A gente tem inscrição aberta agora para os representantes docentes dos colegiados da faculdade. Eles já devem ter recebido e-mail. Aí tem uma assessoria de comunicação. Vai abrir aqui, esse site? Não abre, né? Sim, fica pela isso. Ixi, É, calma que eu sou muito esperta aqui, gente. isso. Arte. Esses são os canais de comunicação da imprensa da faculdade, né? Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, ok? E aí tem o International Officer. E como é que volta o nome? Aí. Esse. International Officer, todo mundo quer, né? Viajar para fora e numa boa universidade, com apoio da faculdade. A gente tem um escritório específico de internacionalização aqui. Então, eles dão apoio para vocês verem sobre convênios firmados entre universidades do exterior e a USP. A gente costuma ter editais da CAPES que financiam essa ida do aluno durante 6 meses, fica fora, fazendo pesquisa, né, sob a orientação de um tutor lá fora. Infelizmente, a gente não tem tantas cotas, mas é bom que todos os alunos assim já vão correndo atrás de ter um nível de proficiência elevado para conseguir ter um resultado já suficiente para você se candidatar a uma bolsa no futuro. Então, conforme a gente recebe as oportunidades, o International se manda, ou eles mandam para as listas de moderação, ou eles têm na página. Então, o International Office aqui, logo, né? Aqui pertinho da nossa sessão, do lado da nossa pós, gente, do lado da pós. O site da CPG, o Thiago já mostrou que tem o site dos programas, a gente tem os formulários e modelos. Para pedir sobre vários assuntos na pós-graduação, você tem que ter em mente que todos os pedidos vão ter que ser analisados primeiramente pelo seu orientador. Se você não deixar tudo bem acertado com o seu orientador, dificilmente o seu pedido vai ser aprovado. Porque todo orientador tem que estar de acordo com aquele aspecto do pedido do aluno. E depois tem o colegiado específico para analisar. A gente está sempre à disposição, a gente sempre vai dar orientação, pedindo com antecedência, já é meio caminho andado. Dura quando as pessoas vêm em cima do horário, né? Daí fica muito complicado. Tem um FAQzinho, tá, na nossa página, lá na página da pós-graduação. Vocês podem mandar e-mail, sempre usam o e-mail USP para mandar e-mail para a gente ter certeza que são vocês. E é isso. O Alumni, gente, depois que defende, acesso ao Alumni para ter acesso ao diploma digital, para encontrar os amigos da turma, para ver oportunidades do mercado. A reitoria vai soltando lá. Tem a CIP, que é uma comissão de inclusão e pertencimento. Ela foi recentemente criada aqui na USP. E aí é um colegiado
que ele vai tratar, assim, para relações das coisas de inclusão e pertencimento, diversidade e equidade. Hoje, quem é o secretário, quem é o secretário da CIP é o Henrique. Acho que é a Cris, né? É a Acho que Cris? o Henrique é membro. O Henrique é membro. Então, daí vocês podem procurar o apoio acadêmico aqui da faculdade. Nós, do Serviço de Postos, também estamos sempre à disposição. A gente procura ouvir e procura direcionar para que o pedido consiga ser feito de uma maneira clara, objetiva, e que a CCP tenha elementos para analisar o caso de vocês. Muito obrigada. E tem mais? Os colegiados da... Esse aqui tira, vamos fazer assim? Ah, Né? tá, mas na nossa parte é isso. Não, acho que tem mais isso não. Essa é a CIP. Continua a apresentação, você pode ter mais slide ali. Representação discente, acho que é com vocês, meninos. Venho. Eu queria primeiro agradecer o Ademar e o Paulo. O Ademar foi representante discente na CPG durante 2 anos, Ademar, certo? Acho que 3 anos. Estou dando entrada no INSS, né? É de vínculo, né, Ademar? E o Paulo, que foi representante do Vicente no PTGE, né, na comissão coordenadora do programa de economia. Foi um ano, Paulo, foi isso, né? E agradecer, então, a participação deles aqui, vão conversar um pouquinho com vocês. São muito ativos, participativos nos assuntos aí que tramitaram nesses colegiados. Então, a gente tem, assim, um enorme agradecimento, né, por que vocês fizeram. E gostaria que vocês contassem um pouquinho da experiência de vocês aí ao longo desse período nas comissões. Obrigado aí pelo convite, né? É sempre um prazer poder contribuir com a nossa querida CRP, né? Como o Thiago bem disse, já tem um tempo que eu estou em representante discente, né? Vou tentar ser bem breve, mas é importante dizer que quando eu fui convidado para ser representante discente, eu não queria, né? Nunca gostei muito de questões relacionadas à política, né? É um assunto complicado, principalmente no país que a gente vive, né? Mas eu falei assim, não, eu vou lá para me aprender, né? Porque sempre a gente tem como a gente aprender, absorver questões importantes, né? E eu digo para vocês, colegas alunos, que é muito enriquecedora essa experiência de representante discente. Você passa a compreender melhor questões políticas, que faz parte do dia a dia da gente. E também a gente contribui com a instituição, que a instituição está sempre aberta a escutar nós alunos, né? Então, a FEA, ela está sempre em busca de melhoria, e para esse tipo de melhoria, ela sempre por a gente, né? Para a gente possa contribuir com esse processo de desenvolvimento da instituição. E para o representante discente, é interessante também para a carreira dele. É claro que ele não ganha nada financeiramente, mas ele ganha um certificado, que ele foi representante discente em relação ao mandato dele. Isso conta em alguns concursos públicos, inclusive, né, como ponto para você, de repente, você ficaria empatado, você vai ser aprovado porque você foi representante discente. Então, ele vai contar um pontinho para você, né? Você faz uma rede de relacionamento muito legal com todo mundo, né? Eu acho que quase todo mundo aqui da FEA deve me conhecer, porque eu já sou representante desde 2019, se não me engano, desde a época de mestrado, eu estou terminando doutorado. Então, você cria ali um relacionamento muito bacana com todo mundo, né? Da instituição, os professores, né? E amanhã, de repente, vão ser sua banca examinadora em concurso. Então, o professor já te conhece, então, assim, gostaria de enfatizar essas questões, principalmente porque eu estou de despedida da representação discente.
e a gente precisa que novos colegas assumam esses postos aí, né, de representação discente. Tem alguns colegas aqui que eu não conhecia ainda, né, até peço para vocês mobilizarem, né, os colegas de vocês também para participar, né, a gente está com um processo seletivo aberto agora, né, e a turminha que eu faço parte, estamos todo mundo em reta final de doutorado. Então, todo mundo está saindo. A gente conversou e está todo mundo, eu preciso, estou na reta final do meu doutorado, preciso focar no doutorado, não posso, eu preciso passar o bastão. Então, a gente precisa realmente de uma renovação aí, nesse sentido da representação discente, para que a gente seja representado, nós, né, alunos, né? Porque a gente não pode ter essas comissões vazias, porque aí tem várias comissões, como o Thiago apresentou, né, CPG, né, que discutem assuntos da pós-graduação. É importante que algum aluno de pós-graduação esteja lá para dar a sua opinião. Olha, eu acho que esse processo aqui não está tá legal, mas ele poderia ser melhor ainda se fosse dessa outra forma. Às vezes não é falta de vontade da diretoria, às vezes o pessoal nem sabe daquela realidade. E aí o aluno traz essa demanda, aí o pessoal, nossa, a gente não tinha pensado por essa forma, realmente a gente pode ajustar dessa forma. Então, na verdade, a representação discente, você vai estar contribuindo para o desenvolvimento da universidade, né? Tem lá o representante dos professores, da secretaria, dos funcionários, e também o representante dos alunos, que juntos vão realmente, em reunião, propor as melhores abordagens para serem realizadas em todos os processos aqui da universidade. Então, queria enfatizar nisso aí, essa questão aí da importância da representação discente e também da importância da renovação da representação discente, que estamos de saída, né? Espero que o Paulo assuma aí cadeiras mais importantes, né? Então, já que ele já foi representante discente, espero que ele continue, que venha para a CPG, né, onde eu estava, ou congregação, e também chame os seus colegas, os outros dois colegas também, né, seria interessante participarem. Já estão aqui, já são alunos que são participativos, então, realmente, a gente precisa aí de passar essa situação para vocês. E eu vou falar bem rapidinho aqui, não participação na vida política da universidade, já falei um pouquinho, né, decisões sobre normas e questões importantes, acabei falando também, a gente acaba participando de todas essas decisões da universidade, né, temos direito a voto, então, pô, tem assuntos lá que são bem, alguns polêmicos, né, alguns assuntos ficam até mais acalorados, né, e vamos supor, são 5 membros na comissão, né, os alunos, eles têm direito a um voto. Então, às vezes, o voto, como se diz no popular, o voto de Minerva ali, às vezes vai ser o seu, né? Então, e por causa dessa possibilidade não, desse direito ao voto, né? Nós somos alunos, assim, muito... a diretoria da universidade dá muita importância para a gente, porque a gente é uma voz ativa na universidade, a gente tem direito a voto, então... São várias questões que a gente realmente contribui. Fica por dentro do funcionamento do mundo acadêmico e administrativo, né? Igual eu disse, a gente acaba conhecendo muito da universidade, o Weekly Network eu também já falei, né? Que a gente acaba ficando bem conhecido, que é bem importante. As reuniões, aí as pessoas, mas nossa, vou ter que ir nessas reuniões. Mas é uma vez só por mês, gente. Então, normalmente são reuniões de 1 hora e pouquinho, né? CPG, 1 hora e pouco, né? A congregação é mais complicado, né? São 2, 3 horas, talvez, né? E a congregação, eu costumo dizer que é como se fosse o Supremo Tribunal Federal, né? da fé, né? Tudo que vem caminhando nas comissões, depois sobe lá para a congregação e é lá que bate o martelo. Então, é uma comissão que já tem 2 ou 3 anos que eu faço parte também, que estou de saída também. Cerveja também, uns 2 ou 3 anos estou de saída também. Fui representante no CTA também, foi minha primeira comissão, fui 2 anos lá. Fora suplente de CCP,
mais outras coisas, né? E sempre tem que ter o titular e o suplente, porque quando você às vezes não pode, então o seu suplente deve ser acionado. Eu já fui também suplente de várias, né? E eles mandam para a gente todos esses documentos, né, antes da reunião, para que você dê uma olhadinha ali sobre os temas mais importantes, né? E que você precisa ter essa noção. Mas é só uma lida rápida ali, você, poucos minutinhos, você já bate o olho ali. Normalmente, a pauta é até grande, mas normalmente os assuntos você vai se habituando ali, então tem questões que você já conhece ali, você só bate o olho para tudo certo. E as questões mais polêmicas é bom dar uma lidinha, né? Porque provavelmente podem surgir discussões mais acaloradas, né? É importante você estar preparado, porque você vai votar em relação àquele assunto, aquele tema. Então, é importante ter atenção nesse sentido. Mas, igual eu disse, são reuniões. Apesar de eu ter falado que alguns pontos têm discussões mais acaloradas, mas é muito difícil isso acontecer. Normalmente o pessoal é super educado nas reuniões, escuta os alunos assim, de forma bem tranquila. De repente, às vezes, tem algum assunto, mas não é comum. Então, também não fiquem com medo disso. É algo que é difícil acontecer. Então, as competências aqui dos colegiados, né, CPG, né, que são as comissões de pós-graduação, né, que são 2 representantes, 2 alunos, né? Na verdade, são 4, 2 titulares e 2 suplentes, né? É importante que a gente tenha esses 4 alunos, né? Representando aí as CCPs. As CCPs são as comissões coordenadoras de cada programa de pós-graduação. Então, você tem representante da CCP da administração, né? Que é e também o representante da CCP da contabilidade, da economia, né, que é aquele representante discente ali do programa específico, né, da administração da economia e da contabilidade. É importante que a gente tenha essas pessoas em cada um dos 3 programas, porque são discutidas nas reuniões questões sobre esses programas. Então, e aí é totalmente de interesse de nós, alunos, porque lá eles vão decidir questões que afetam a gente diretamente. E a gente, às vezes, vê que, às vezes, não tem inscrições para essas comissões, o que deixa a instituição até meio preocupada, porque, nossa, a gente vai decidir aqui algumas questões e está totalmente relacionado com os alunos, e a gente não tem nenhum aluno aqui na comissão para dar opinião. Será que a gente está fazendo certo? Essa é a preocupação da universidade. Então, sobretudo da FEA. Então, é importante que a gente tenha, né, representantes em todas as comissões, mas para a gente da pós-graduação, CCP e CPG é o principal. Não pode não ter alunos nessas comissões. E tem as informações sobre o processo eleitoral, inscrições, e tudo isso já foi compartilhado com vocês, né? E a gente espera que a gente tenha muitas inscrições aí, né? Campanhas políticas. Eu lembro que, quando eu comecei, a gente tinha concorrência, a gente fazia campanha, distribuía acho que até panfletinho na época, né? Eu lembro. Então, ia nas salas, nos intervalos das aulas de pós-graduação, pedia para o professor, a gente pode entrar na sala, a gente entrava, e aí a gente falava com os alunos ali 5 minutinhos, né? E agora não está tão forte assim essa busca pela representação docente, mas eu queria, nessa minha fala aqui, tentar fazer com que isso realmente se aqueça um pouquinho, porque essas representações realmente são muito importantes. Depois da pandemia, esfriou um pouco essa questão da gente se conhecer, porque antes todo mundo vinha para cá, e todo mundo acabava se conhecendo. Hoje em dia, os novos entrantes aí dos últimos 2, 3 anos, a maioria nem conheço, porque eu raramente venho aqui, e eles também não vêm, só vêm para as aulas. Então, acabou que a gente se distanciou um pouquinho. Eu acho que isso dificultou muito essa passagem de bastão aí, inovação na representação docente. Mas eu tenho esperança que essa reunião e aqui a presença dos colegas, né, seja importante para a gente realmente disseminar essa importância da representação discente. Era isso. Agora eu passo a minha palavra para o Paulo, para ele dar aí, falar alguma
coisa sobre a sua experiência na representação docente, né? E fica à vontade, Paulo. Bom, então, primeiro, bom dia, né, a todos. Acho que só queria complementar, né, alguns pontos também, sobre experiência própria, que talvez possam ser úteis, né, para quem está entrando. Pelo menos, na forma que eu vejo, em algum momento ou outro da pós-graduação, a gente vai ter algum problema. Você pode ter uma matéria que é difícil, pode ter um problema pessoal que está interferindo no desempenho acadêmico, uma doença, qualquer coisa. E muitas vezes a gente precisa de ajuda para resolver esse problema. Muitas vezes, assim, tem questão de trancamento do curso por doença, trancamento do curso, de repente, por problema psicológico, está tendo alguma coisa que está atrapalhando e não necessariamente a gente sabe como resolver sozinho. E muitas vezes a função do representante discente acaba sendo levar essa questão do aluno para os professores que fazem parte daquele colegiado, para assim, a gente tentar entender qual que é a melhor solução para aquilo. Então, só colocando alguns exemplos que eu conheço, mas sem citar nomes, mas já teve reunião que eu fui, por exemplo, que o aluno pedia trancamento, né, parcial, acho que esse é o termo, não estou falando bobagem, né? Mas pedir um trancamento por um tempo por questão psicológica, de repente, teve alguns problemas e precisava se afastar do curso por esse tempo. Então, não é que os professores eles são tiranos cruéis, que eles vão querer reprovar a pessoa de todo jeito e vão encarar isso como uma desculpa. Mas existem documentos que têm que ser apresentados. Existem coisas que o aluno deve fazer para que ele consiga, né, ter esse direito que ele tem. Os professores eles não são assim, obrigados a acompanhar tudo que está acontecendo na vida da pessoa. De fato, muitas não vão saber, né? O pessoal que está lá. Então, o representante discente, muitas vezes, é a pessoa que vai fazer essa intermediação entre nós, alunos, e professores, funcionários, vão conversar com o pessoal da pós, conversar com o pessoal da economia, da contabilidade, para ver assim, olha, dado essa situação que eu tenho aqui, qual é a melhor forma de resolver isso? A gente, muitas vezes, a gente alunos, né, não sabemos exatamente toda a burocracia da faculdade, especialmente que a burocracia daqui é uma coisa de doido. Então, o que acontece é que, assim, conversar com o representante discente, muitas vezes ele vai saber instruir você sobre qual é o melhor caminho a tomar. Conversar com os professores e, tipo, olha, a reclamação é essa, por exemplo, que eu tenho esse problema, qual é o melhor jeito de resolver? Conversar também, assim, com o pessoal, né, da pós, da economia, contábil, junto dele. Assim, olha, dada essa situação, como que a gente tem que resolver? Eu acho que foi o Thiago que falou do checklist, por exemplo. Aquilo é uma coisa extremamente útil. E muitas vezes, assim, é coisa que a gente pode acabar esquecendo. Então, de repente, assim, o representante discente, ele vai lembrar, né, essas coisas, ele vai saber instruir. Como ele está mais tempo na faculdade, vai saber instruir, por exemplo, para pegar livro na biblioteca, como é que tem que fazer? Para entregar tal documento, quem eu tenho que falar? Para solucionar tal problema, qual pessoa eu tenho que ligar? Então, claro que muitas vezes as pessoas que estão entrando não sabem dessas coisas e já entram muitas vezes, já tem matéria para fazer, já tem que aprender tudo ao mesmo tempo. Se ter essa pessoa do lado que pode ajudar você é uma coisa bem útil. Então, ser representante discente, participar dessas assim, reuniões de colegiado, X ou Y, é agradável? Talvez você olhe e fale assim, eu gostaria de usar meu tempo para outras coisas e não para isso. Mas aqui é importante lembrar que se não tiver gente para participar dessas coisas, pode ter problemas nossos, né, que não são resolvidos. Demandas de nós, alunos que nós temos, muitas vezes não são levadas em conta porque, obviamente, a pessoa não sabe do que está acontecendo. Deixa eu só mas é muito interessante vocês que são representantes discentes de pós-graduação em estrito sensu, que futuramente vocês vão ser professores, orientadores fora, né, em universidades. Então, o objetivo do curso é acadêmico. Então, quer dizer, hoje vocês fazem parte de um colegiado que aparentemente o negócio pedidinho, nossa, pedido nada a ver, né? Mas não, é importante, porque daí vocês observam
como que os professores que fazem parte, principalmente o presidente daquele colegiado, trata aquele assunto, se posiciona, e com isso vai te dando experiência para saber como lidar com as coisas. Porque todo pedido tem a versão do aluno, tem a versão do orientador, do professor, né? E tem uma regra da unidade ou da universidade que pode, às vezes, dificultar aquele pedido, né? E aquele representante discente, às vezes ele vai falar, mas esse pedido do aluno está dentro da norma, não é aquele cara que vai ficar sentado por sentar, né? Vai ficar só, nossa, não vejo a hora de sair daqui, isso aqui tá tão chato. Tem que estar ligado no que está sendo pedido e colocar a tua opinião. Não, mas o aluno está pedindo coisa de acordo, viu? E ele tem direito a isso, e eu já conversei com ele, trata de tal coisa, assim. Hoje, vocês fazem parte daqui, mas amanhã vocês vão estar fora, e essa experiência é muito útil. Já teve alunos que comentaram comigo, nossa, que bom quando eu participava lá, porque quando eu fui fazer fora, essa experiência, nossa, vai ser muito útil para vocês. São experiências, por exemplo, eu não tenho, né? Assim, já saí, né, do doutorado, no caso, e, digamos, ter benefícios, né, dessa experiência como RD para o futuro também. Então, eu não saberia dizer, né? Então foi um comentário muito bom. Participa até o final. Acho que só para complementar, né? Só para complementar, né, e terminar o que eu posso pedir a voz, terminar o que eu estou falando, eu acho que o principal ponto é que, assim, nem todo mundo vai saber tudo que está precisando acontecer na pós, e ter alguém que está do ponto de vista dos alunos, ou pelo menos de um aluno em particular para resolver um problema em particular, é bom, porque é muito necessário para a gente, porque senão, se a gente tivesse que lidar com todos os problemas assim, burocráticos que tem, de uma vez só, também a gente ficaria maluco, não ia conseguir terminar o curso. E o pessoal, eu sempre falo isso, né, o pessoal da pós, no caso da Secretaria da Economia, né, porque eu sou da Economia, já dão uma ajuda muito grande para a gente, mas eles conseguem dar uma ajuda melhor para a gente se eles sabem as nossas demandas. O representante discente muitas vezes é o cara que leva essas demandas. Se eles não sabem, aí é muito difícil eles ajudarem a gente. Mas tendo esse contato com uma pessoa que de repente consiga compartilhar com os alunos o que está acontecendo e compartilhar essa parte assim, de apresentação. Então, alguém que dos alunos que consegue compartilhar assim, o que nós precisamos com professores, com funcionários, é extremamente útil, extremamente importante. Então, saibam assim, como lidar, né, com a situação discente e, se possível, participe, que é uma coisa importante e bastante necessária em vários momentos. Eu falei, em algum momento, muito provavelmente, nós vamos ter algum problema que a gente não vai conseguir resolver sozinho. E saber como resolver é muito mais importante do que, de repente, tentar lidar sozinho com uma bucha aí que não tem o que fazer. Acho que é isso que eu gostaria de dizer. Não sei se... Mas, finalizando em relação ao que o Paulo disse, né, às vezes os professores, né, perguntam a nossa opinião. Falam assim, Ademar, você sabe qual que é o problema desse aluno? Porque às vezes o assunto chega lá, o tema chega lá, e tem que ser decidido naquele momento. Aí, Ademar, você sabe qual que é o problema desse aluno aqui? Aí, como eu estou lá, eu falo, o problema desse aluno é esse, eu acho que a gente poderia fazer dessa forma. Aí ele, beleza, não, então a gente vai fazer dessa forma. Mas e se o representante discente não está lá? E os professores não sabem, igual o Paulo disse, os professores não conhecem o caso específico do aluno. Aí, às vezes, vai decidir alguma coisa que não é tão positiva para o aluno, não por maldade dos professores, por falta de conhecimento do caso específico. Então, nós, alunos, estarmos presentes nessas reuniões, acaba sendo muito importante para nós, alunos, para a gente poder se ajudar, né, e fazer com que as decisões sejam tomadas da melhor forma possível. Então, é isso. Eu me coloco à disposição dos alunos, né, meu WhatsApp, né, o Thiago aí, só se pedirem para ele aí, qualquer dúvida em relação à prestação discente, eu quero ser representante, nunca fui, como que é,
qual colegiado que você acha que é mais legal para mim, né? Estou totalmente à disposição. Porque realmente- Todos são legais. Fala assim. Todos são legais, todos podem ter. Pode fazer pergunta? Olha, Eu acho que como tem gente assistindo online, né? Eu queria a opinião de vocês, porque o pessoal tem interessado em entender. Se cada um de vocês, na percepção de vocês, nessas reuniões, vocês sentem que vocês têm essa liberdade de opinar, de dizer a sua posição, ou vocês acham que é meio restrito essa perspectiva? É só para incentivar as pessoas que querem concorrer para ter essa percepção, porque eu acho que os interessados sempre têm essa pergunta, né? Chegando lá, eu vou ter a liberdade de falar realmente o que eu penso ou não, né? Então, se você puder compartilhar a opinião de vocês nesse aspecto, é interessante os possíveis candidatos a refletir sobre o assunto. Olha lá o candidato, gente. Normalmente, os alunos, como eu já estou lá há muito tempo, né, então, para mim é diferente, mas os alunos que às vezes não conhecem as comissões, né, de prestação de CENTES, às vezes eles pensam assim, mas eu não vou porque às vezes eu posso votar alguma coisa e o meu orientador vai ficar sabendo, né? Ou então eu vou entrar mudo na reunião e sair calado. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é que realmente os alunos tragam demandas, né? Para que juntos a gente possa decidir. E respondendo de forma mais direta a sua pergunta, né? A gente tem a fala à nossa disposição sempre que a gente pede. Também as comissões tem o presidente da reunião, né? Então, vamos supor, CPG, né? Na última gestão agora era a professora Silvia, né? Depois que algum tema é apresentado, né? Aí depois ela fala assim, palavra aos membros. Então, assim, palavra aos membros. Aí os membros são as 5 pessoas aqui, né? Aí, eu quero falar sobre esse tema, isso. E você é o membro. Então, e muitas vezes a professora Silvia fala assim, mas você tem alguma coisa para falar nesse assunto, né? Alguma contribuição? Você é dos alunos, né? E é um assunto que está relacionado aos alunos. Você tem alguma coisa para contribuir nesse sentido? Tem alguma informação que às vezes a gente não passou? Então, assim, além da gente ter essa abertura, esse direito realmente de falar, os próprios presidentes das comissões instigam a gente a realmente participar mais. Então, assim, CPG, por exemplo, são 2 alunos titulares de pós-graduação, né? Realmente eu sou mais falante lá. A Helenice é mais caladinha, né? Que ela está saindo agora também, né? Eu acho que ela também não vai se candidatar, que ela também está no final do doutorado dela, né? Acho que ela é da contabilidade, se não me engano, né? Ela é mais caladinha. E por ela ser mais caladinha, a Silvia fica instigando ela a falar, e você, Helenice, você tem alguma coisa que você pode falar? Né? E aí, ou seja, respondendo a sua pergunta totalmente. Então, a gente tem a palavra assim, à disposição sempre, e eles realmente, os presidentes das comissões, incentivam a gente a realmente participar mesmo, dar opinião mesmo, porque eles querem que o objetivo final é a instituição. Né? As reuniões são muito objetivas. Não vai ter, é claro, assim, um ponto em que o aluno vai ficar floreando e tal. Mas o aluno, qualquer membro, ele sabendo a pauta, ele tem noção da regra, ele às vezes coloca um ponto que muda totalmente a decisão. Exatamente. Então, é triste você ter no colegiado um RD que fica escorregando na cadeira e não dá opinião. Não pode, não deve, entendeu? E aí você vai se posicionando e você se acostuma que no colegiado você tem que dar a sua opinião. Né? Isso é hoje como RD, amanhã vai ser fora daí. Vai ser fora daqui, então, assim, é legal. Tem um RD que tem, às vezes, assim, eu tive aluno, RD aqui, que estava discutindo o novo regulamento da pós. O cara conseguiu tirar uns pontos que estavam sendo difíceis, muito difíceis para os alunos. Então, assim, ele propôs uma mudança que realmente foi muito bom para os alunos e até para o programa como um todo. Pois. Sim, a gente quer uma voz ativa bem forte. Então, obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Obrigado.
Usem e abusem da Secretaria de Postos, eles são ótimos. Só vou pegar um gancho assim, no Paulo. Duas falas foram extremamente importantes. Assim. Paulo comentou uma questão também dos pedidos de trancamento. Então, é muito importante assim, que os alunos busquem a informação. Né? Quando você está passando por aquele problema, você buscar quais são as opções que eu posso fazer, né? Qual essa questão de documentação é muito importante, porque às vezes, a hora que chega para a gente fazer o atendimento, já está no deadline, né? Já está no depósito da semana que vem, inscrição na quadra daqui 3 dias, às vezes acontece isso. Daí, quanto menos tempo o aluno tem, a gente também tem, às vezes, para passar uma informação, é um pedido que às vezes vai tramitar em reuniões, as reuniões da comissão coordenadora do programa, geralmente é feita na primeira semana do mês, da CPG na terceira semana do mês, então, assim, tem esse prazo, né? Então, a gente sempre orienta, pegando um gancho que o Paulo falou, assim, vocês, né, procurem nós ali para a gente passar as orientações corretas e vocês saberem quais os caminhos que vocês podem, né, as possibilidades que vocês têm dentro do curso, tá? Ô, Ti, mesmo problema com o orientador também, né? Muitos alunos vão levando, e não é assim que tem que ser, Sim, né? também. Se você tem um problema com o orientador, falar com o mesmo departamento ou serviço de pós, né? Para ir atrás disso e resolver da melhor maneira, não ir levando o curso assim, né? Porque pode chegar um momento Que não tem mais jeito, não tem mais jeito, e às vezes você está com um prazo muito próximo ali. Você falou desde o começo lá, os prazos são rígidos, então prestaram muita atenção nisso. Legal. Bom, aqui... e mais uma coisa também, aproveitando o assunto da representação discente, o regimento da FEA, ele mudou agora, né, no final do ano. E daí a gente ficou em dúvida sobre a composição da CPG, eu vou falar exclusivamente da CPG, sobre a questão de quantos representantes discentes seriam, né, poderiam ser eleitos conforme o novo regimento da FEA. E o que acontece é que a gente fez uma consulta à Procuradoria-Geral e eles deram a resposta que vai ser com base, a quantidade de representantes discentes, com base na composição atual. Então, o que acontece? A gente vai fazer essa eleição agora, serão 2 representantes discentes na comissão de posse. Conforme os mandatos dos orientadores forem terminando na comissão de posse, eles não vão ser renovados. Então, assim, vai ter um momento em que a CPG ela vai ficar mais enxuta. E daí, nesse momento, ela vai ter um representante discente, né? Você fala você fala um titular e um suplente só, em vez de 2 titulares. Não, são 2 titulares ainda, né? Porque é para a gente considerar a composição atual. Então, não teve mudança na composição atual, mas conforme... Deixa eu mostrar para vocês, para eu explicar Hoje continua. melhor o entendimento. Não entendi por quê. Por que é 2? Porque acho que é 20% em relação ao número de membros. Aí é um coordenador e um orientador, e um presidente e um vice-presidente. Então, é 20%. Aí, hoje são 2, no novo regimento, pela composição atual dos membros, vai continuar sendo 2. Só que conforme for vencendo mandatos dos membros, daí, daqui um ano, assim, a gente vai tendo que ter sempre a apresentação dessa porcentagem. Sombrinho. Atualmente, Ademar, tem presidente e vice da CPG, coordenador, né, do programa, e tem o orientador do programa também. Então, cada programa tem 2 professores ali, né, representando. Na nova composição, vai ser o presidente e o vice da CPG e um coordenador do programa e o seu suplente, né? Então, não vai ter mais a figura do orientador do programa. Então, 3 professores, conforme terminarem os mandatos dele na CPG, não vai haver uma nova eleição. Entendi. E daí, nesse momento, quando todos, né, tiverem terminado o mandato, a composição da CPG daí vai ser um representante discente. Vai esclarecer. Bom, gente, aqui acho que a gente já se apresentou, né? Tem nossos contatos que a gente já havia passado para vocês, nosso horário de atendimento.
Alguém tem mais alguma dúvida? Falou, Ademar, sistema do a gente vai agradecer a participação de todos aqui, só a equipe da Foz, os presentes. A gente vai fazer a divulgação tanto desse link, né, da gravação, como da apresentação para todos os alunos, e a gente está à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre essa apresentação, sobre algum tema específico, podem entrar em contato que a gente vai esclarecer as dúvidas para vocês. Tá? Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada.